Começou, começou. Vou aumentar a telinha aqui, porque para quem está vendo, me vendo pequenininho. Muitas telas. Agora aumenta aqui. Isso. Hoje é a penúltima aula do ano. Né? Eu tinha dito que a gente ia até o dia 3, mas a gente vai terminar semana que vem. Então, semana que vem é a última aula dessa série. E aí terminamos o ano. Não tem mais estudo bíblico em 23, porque já entra na corrida para as festas de fim de ano. Então fica fácil aí todo mundo se ocupar aí com esse tema. Bem, a gente vai entrar agora nessa reta final, então a grande ideia é falar, ok, a gente já viu muito sobre as guerras espirituais, as influências, falamos bastante de influência, e agora é importante a gente pensar como que a gente guerreia e vence essas guerras espirituais que ocorrem na mente humana. Então, vou só projetar ali o material para vocês na telinha. Então, deixa eu pegar aqui e mover para aquela outra tela. Né? Vamos lá. Apertar o play. Relacionadas aí com as guerras espirituais que acontecem na mente. Nós comentamos, né, que essas guerras, como elas acontecem no nível da mente, e a gente tem uma questão séria, que são as influências espirituais, e aqui, na semana passada, eu trouxe todos esses versículos aqui para ilustrar, né, como que a gente quebra as influências demoníacas que atuam na nossa mente. Né? Então, são versículos super importantes, não são apenas esses, com certeza tem muitos outros que a gente poderia destacar, mas agora é o momento da gente começar a ligar todos os pontinhos, Marquinhos. Tá? Vamos ver como que a gente coloca isso, né, para trabalhar em conjunto. Eu vou só fazer o seguinte, porque eu estou com uma telinha aqui do lado de cá, então eu vou tirar os controles. Ah, estou com uma telona igual vocês. Que maravilha. Vamos lá. Então, graças a Deus, Deus nos deu armas espirituais para a gente poder usar em toda e qualquer circunstância. Vamos falar um pouco disso, com certeza. Mas é importante que a gente identifique, antes da gente falar das armas, das estratégias e tudo mais, é importante que a gente identifique quais são os fatores, e eu vou aproveitar aqui essa luzinha para escrever junto, né? Quais são os fatores que agem no campo de batalha, que é a nossa mente. Tá? A gente já falou de muitos, né, assuntos importantes, mas não esqueçam que o inimigo quer nos afastar da presença de Deus. Se a gente não colocar isso na perspectiva correta, a gente olha o transitório, que é o quê? Que é as coisas materiais da nossa vida e acha que a intenção dele é tirar essas coisas. Ah, ele quer tirar meu emprego, minha renda, minha família, meu casamento. De novo, isso são apenas meios que ele vai usar. Ele pode tocar nessas coisas? Pode. Mas não quer dizer que ele tem interesse nessas coisas. O interesse dele é te afastar da presença de Deus. Então, e como eu já disse para vocês, se ele perceber que uma determinada situação da nossa vida, se é tocada, abala a nossa estrutura, mexe com a nossa fé, nos afasta de Deus, então é ali que ele vai agir.
Por isso que eu já disse para vocês, não contem para ninguém quais são as suas vulnerabilidades. Ninguém precisa saber. Esse é o tipo de coisa que você só divide com Deus. Com Ele você conta. Discute com Ele. Os demais, ninguém precisa saber. Tá? Porque o inimigo, como um ser, né, que joga sujo, digamos assim, o que ele vai fazer? Ele vai explorar as tuas vulnerabilidades. É inevitável. Ele vai pegar sua fraqueza e vai dizer: é aí que eu vou, né, agir. Não sei se alguém aqui gosta de boxe. Não? Gosta, Marquinhos? Assistiu muito? Já lutou boxe, Marquinhos? Não? O peso pena? Né? No boxe tem uma coisa engraçada, né? Quando o lutador estuda o seu adversário, ele vê, né, qual que é o golpe que o adversário tem mais dificuldade de aplicar. Às vezes porque ele é canhoto, então a destra dele não funciona tão bem. Né? Às vezes ele não tem força para o gancho, então ele vai tentar muito mais na cintura, porque não tem esse movimento. Então, e o adversário ele estuda essas vulnerabilidades do seu oponente para saber onde que ele vai atacar. Então, se eu tenho um problema na esquerda, meu oponente vai explorar essa vulnerabilidade. Vou parar de falar de boxe, vamos falar de futebol. Aí sim, né, Marquinhos? Tá mais em casa. O Paulinho também pode ajudar, né? Se o técnico percebe que a lateral direita do time adversário, o cara não corre rápido, o cara não tem pegada, sabe? Não acelera e vai. Então o que ele faz? Ele vai colocar ali um jogador que é mais pegado na corrida, porque ele sabe que quando a bola chegar ali, o que vai acontecer? O cara da lateral não vai ter fôlego para ir atrás do adversário. Então põe um cara rápido lá que é para poder cruzar lá na frente para o cara que está esperando. É assim que a vida acontece. Eles estudam as vulnerabilidades para poder explorar. Se nós fazemos isso, né, então, vamos para o lado corporativo. Né? Então, se uma empresa sabe que o seu produto tem algum ponto forte versus a concorrência, então ele vai explorar esse ponto forte que é para poder ganhar mercado, estar tá mais presente na vida das pessoas e tudo mais. Né? Então, se na nossa realidade natural isso funciona e existe, por que vocês acham que no mundo espiritual isso não seria diferente? Lógico que não. Então, o inimigo está querendo unicamente entender qual que é a tua vulnerabilidade, para que nesta guerra ele obtenha alguma vantagem sobre você, explorando exatamente essa vulnerabilidade. Então, se é família, se é trabalho, se é saúde, casamento, filhos, os bens que você tem, qualquer coisa que você mostra que te deixa vulnerável, esse é o ponto que ele vai agir. Então, reforço para vocês, não falem, não contem, não demonstrem as suas vulnerabilidades. Porque nesta guerra espiritual, ele está simplesmente atrás disso. Descobriu, é o ponto que ele vai explorar, é o ponto que ele vai tentar agir ali para desestruturar você, sabendo que o grande objetivo é te afastar da presença de Deus. Não é tirar a tua família, casamento, essas coisas são só meios para chegar no grande fim, que é te afastar de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais manipulado, destruído, arrebentado você fica. Então, tem alguns fatores aqui que agem nesse campo de batalha e obviamente, né, eu vou falar alguns para vocês, mas não são apenas esses, mas são importantes o suficiente para nós prestarmos bastante atenção. O primeiro, dúvida. Quando a dúvida entra no coração, a gente
deixa de ter certeza das coisas. A gente duvida de nós mesmos, das promessas, do próprio Deus. Aí é uma questão. Essa foi a primeira estratégia que o inimigo usou lá no Jardim do Éden. Lembra do Jardim do Éden? Ele perguntou, não, foi isso mesmo que Deus disse? Ele disse que se a gente pegasse, morreria. Não, isso não. Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como ele. Plantou a dúvida. Plantou a dúvida. Então, a dúvida é sempre um ponto de partida para tudo que o inimigo quer fazer contra nós. É sempre te fazer duvidar. Porque a dúvida, ela se opõe a quem? A fé. A fé não é certeza, convicção, Hebreus lá. Certo, Val? Capítulo 11. Até o firme fundamento, convicção, certeza. Mexer nesse fundamento é gerar dúvida. Então, dúvida é um ponto importante. Ele sempre vai levantar dúvida contra nós. Outro elemento é o engano. Engano é uma coisa louca, né? Porque é fazer você acreditar numa coisa que não existe. A raiz do engano é isso. Tá? E o inimigo tenta nos enganar, tá? De diversas maneiras. Tenta, o tempo todo. Tá? Dúvida e engano estão muito correlacionados, né? Porque às vezes você começa a duvidar porque você se envolveu com uma situação enganosa, né? E como o engano ele é uma ilusão, então quando eu passo a acreditar no engano, eu deixo de acreditar ou passo a duvidar no que é verdadeiro. Então as coisas estão sempre caminhando junto. Mas não para por aí. Além da dúvida e do engano, tem a discórdia. E o que eu quero dizer com discórdia é você saber de tudo que Deus prometeu para você, tudo que Ele falou, tudo que está na palavra, e ainda assim você ter esse sentimento de discórdia. Não acredito nisso. Não acho que é isso. Não faz sentido. Sabe, você tem uma relação. Só para avançar, porque o nosso tempo corre, pecado, fundamental a gente reconhecer que pecado é um instrumento que o inimigo usa contra as nossas vidas. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande com relação a isso. A gente não pode, né? E aí eu volto lá para os versículos que nós vimos, né? 1 João capítulo 5, versículo 18. Todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Então, fundamental esse versículo, porque ele não está falando de quem é nascido de Deus não peca. Não é isso o versículo. Porque todos nós estamos sujeitos a pecar. Mas o que o versículo está dizendo é não vive em pecado. Quer dizer, não pratica deliberadamente o ato de pecado. Que é isso que o versículo está querendo dizer. Né? Tem pecados que eles operam nas nossas fraquezas. A gente ainda tem algumas fraquezas que quando a gente dá conta, pecou. Às vezes uma raiva desnecessária, às vezes, né, uma tristeza, enfim, qualquer tipo de pecado. Porque a gente ainda, primeiro que nós não somos perfeitos, então a gente está sujeito a isso. E segundo, porque a gente sabe das nossas vulnerabilidades, nos levam para o pecado. Então, mas a questão não é isso, nossa fraqueza. A questão é a nossa intenção de pecar. Isso é preocupante, porque quando eu sei que aquilo é pecado e eu ainda assim faço, aí tem um problema. Então, esse pecado que eu falo aqui para vocês, né, na luzinha, cadê a luzinha? É esse pecado intencional, aquele que deliberadamente, sabendo que está errado, eu vou e faço. Esse aqui é gravíssimo.
Porque enquanto o outro está atrelado com uma fraqueza minha, uma necessidade ainda de libertação, transformação, cura, o outro é vontade de fazer o pecado. Então, esses fatores, dúvida, engano, discórdia, o pecado intencional, eles são, né, fundamentais a gente entender, porque a nossa guerra está, e óbvio, não são só esses, né, mas a nossa guerra está acontecendo exatamente em cima desses itens. Não apenas eles, tem muitos outros. Mas se a gente não tiver muito bem detectado, porque o inimigo, a estratégia do inimigo tem um plano, ele sempre tem um plano. Então ele vai tentar de alguma forma te atacar por algum lado. Então é um pecado que você está deliberadamente cometendo, eu preciso parar com esse pecado, senão a porta vai estar sempre aberta para ele agir. Então se é uma discórdia ou engano ou qualquer outra coisa, atenção, porque são caminhos que o inimigo vai usar. Mas o tema não é esse, o tema é como é que a gente vence essas coisas, né? E para vencer essas coisas, né, para vencer as influências, essa guerra espiritual que acontece na nossa vida, primeira coisa, deixa eu voltar aqui para a luzinha. Primeira coisa, vou colocar aqui, ó, número 1, identidade. Tem um versículo, o primeiro versículo que eu decorei na Bíblia, está lá no Novo Testamento, diz o seguinte, você pode depois pesquisar, eu não vou lembrar a referência. Eu nunca guardo referência, então não me preocupo muito em memorizar a referência bíblica. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou aquilo que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. E por que esse versículo é tão chave? Porque ele começa exatamente falando de identidade. Agora somos filhos de Deus. E por mais que ainda não se manifestou o que havemos de ser, né? Ou seja, a gente ainda não sabe do que vem pela frente, mas agora, acho que eu vou até procurar, né? Então vamos lá. A Zana já me ajudou aqui. Vamos lá. Fala aí. 1 João 3:2. 1 João 3:2. Aqui o aplicativo da Bíblia? Tem. Se não tiver o aplicativo da Bíblia nesse computador, Marquinhos, algum problema tem, né? Não é verdade? Hã? Falhou, né? Então vamos lá, vou colocar aqui. Português. Não é isso não, meu bem? 1 João? Se não for, a gente vai no Google aqui e descobre. Fala aí qual que você falou. Eu sei que é 1 João mesmo. Qual que foi o versículo? 3:2. Aqui. Amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que havemos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque havemos de vê-lo como ele é. Esse foi um dos primeiros versículos que eu decorei. Então, por mais que tenha uma questão falando de futuro, no presente, somos filhos de Deus. Agora, então, fundamental estabelecer essa relação de identidade. E eu li aqui, mas eu não mostrei para vocês, né? Então eu vou mostrar aqui para vocês. Esse aqui, ó. Agora somos filhos de Deus. Agora nós somos filhos de Deus. Por mais que ainda não tenha se manifestado aquilo que nós seremos, né? Mas nós vamos ser semelhantes a Ele. Porque haveremos de vê-lo como Ele é. Agora nós somos filhos de Deus. Então, importantíssimo
né, essa visão de identidade. Se você não entender que você é filho de Deus, se eu não entender que eu sou filho de Deus, eu tenho um problema de uma crise de identidade. Tem muitas coisas que nos difere o cristianismo das outras religiões. Tá? Por exemplo, o islamismo, os muçulmanos. Os muçulmanos, né, eles têm Alá como Deus. Só que para a religião deles, Alá, Deus, não tem filho. Não tem. E para eles, uma religião que diz que tem Deus tem filhos, é um absurdo. Como assim Deus tem filhos? Deus só tem servos. Todos aqui são servos, não tem filho. Então, quando eles ouvem uma mensagem do Evangelho, né, como essa, agora somos filhos de Deus, isso aqui é uma heresia para eles. Total, total. Tá? Então, nós temos um privilégio como servos de Deus, de saber que uma das coisas que Deus nos deu, e deixa eu voltar aqui para a telinha, é a identidade. Somos filhos de Deus. Agora, já, nesse momento. Então, na guerra espiritual que acontece na nossa mente, a primeira coisa que você precisa saber é: você é filho de Deus, você é filha de Deus. Se você perder essa convicção, essa certeza, e essa convicção, essa certeza é a primeira coisa que o inimigo quer tirar de você, você se torna um alvo fácil, porque se eu não tenho identidade com nada nem com ninguém, não tenho conexão com nada nem com ninguém. Então tem que ter identidade. Então quando você olha para a guerra que você está enfrentando, você precisa saber: eu sou filho de Deus. Eu tenho uma identidade com Ele. Eu tenho uma conexão com Ele. Eu não estou nesse mundo como fruto do acaso. Aconteceu de eu nascer. Não. Ele tem um propósito. E o primeiro propósito, que eu tenho certeza que você tem que acreditar, tem que colocar isso no teu coração, é o propósito de ser filho. Filho de Deus. Então, se eu perder essa convicção, já começo a ter problema. Porque ao se identificar como filho de Deus, e ao se identificar como alguém que tem uma conexão com Ele, isso deveria ser forte o suficiente para proteger a nossa mente de qualquer dúvida. Lembra da dúvida? Então, aquela dúvida que fala: será que eu consigo? Será que eu posso? Será que eu tenho? Será que eu vou? Deveria ser dissipada pela convicção de que eu sou filho de Deus. Não quer dizer que ao ser filho de Deus tudo vai dar certo na minha vida. Não é isso que o versículo diz. Óbvio que não é isso, né? Mas o versículo só faz te lembrar que agora, na condição que você está, você é filho de Deus. E isso é fato. Se eu voltar para o versículo para você ver aí na tela, agora somos filhos de Deus, não tem interpretação. Está escrito, está aí explícito para todo mundo. Então, na tua guerra interior, aí na tua mente, lembre que você tem essa identidade. Você é filho. Você é filha. Tá? Então, entre em qualquer guerra que você tiver que entrar com esta identidade, com esta convicção, com esta certeza. Não sou um acaso, um qualquer, não sou mais um, eu sou filho, eu sou filha de Deus. Tá? Os verdadeiros campeões, em qualquer atividade, modalidade, eles entram com convicção de que vão fazer o seu melhor. Vão fazer o seu melhor. E por mais que eles podem até serem derrotados, alguma coisa assim, eles nunca vão esquecer, ou pelo menos não deveriam esquecer, do tempo investido, do treinamento,
tudo aquilo que fez com que eles chegassem até ali. E por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente passa por uma luta, a gente passa por uma guerra e a gente esquece de tudo aquilo que Deus fez por nós. Pá, parece que tudo aquilo que Deus fez até hoje não valeu. Simplesmente porque o momento que eu estou atravessando me parece ser o pior de todos. Isso está errado, né? A gente não pode pesar na nossa relação com Deus só pelo presente, só pelo momento. A gente tem que olhar aqui. Tudo aquilo que nós vivemos, seja coisa grande ou coisa pequena, nos fizeram chegar até aqui, né? E até aqui tem toda uma história que você construiu com Deus que não pode simplesmente ser jogada no lixo ou descartada, porque a situação que eu estou vivendo me parece difícil, complicada, pesada, insuportável. Identidade serve para você lembrar que, além daquilo que você é filho, você tem uma história com Deus. E essa história não pode ser descartada simplesmente por conta de uma dificuldade, de uma luta. Segunda questão aqui, além da identidade, você e eu, né, nós temos, e isso aqui eu preciso, né, realmente dar esse destaque para você. Nós temos, deixa eu puxar para baixo, palavra de Deus. O que é a palavra? Vou colocar aqui. Ó. Às vezes a gente acha que a palavra de Deus, ela é o livro que está lá e tem que ler lá no Instagram, o texto que está lá. Óbvio que eu não estou dizendo que não. Mas quando eu falo da palavra de Deus, aquilo que você encontra na Bíblia, nas Escrituras, acho que o fundamental nisso é você tem que ouvir essa palavra. Que a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Você tem que ler. Tá? Quando a igreja começou, lá no século I, algumas estatísticas dão conta que somente 10% da população ali do Império Romano sabia ler. Então, para a igreja era fundamental. Existiam poucas pessoas na igreja que sabiam ler. Poucas pessoas. Inclusive, eles eram chamados, tinha um ministério na igreja chamado de leitores. Os leitores, eles tinham as cópias do Antigo e do Novo Testamento que eles levavam para casa. E antes de chegar no culto, eles estudavam esses materiais para ler para as pessoas. Essa leitura que você tem, sabe esse versículo? O primeiro versículo que a gente abre, isso é do primeiro século, isso não é de hoje. Era assim que funcionava. E os leitores, eles tinham um pequeno, grande problema. Porque o hebraico, por exemplo, não tinha vogal. Não tinha vogal. Não tinha vírgula, não tinha ponto. Era tudo palavra uma colada na outra. Você não sabia exatamente aonde que a sentença. Quando você vê um versículo como esse, com vírgula, com ponto, é fácil de entender. Mas naquela época não era assim. Né? Naquela época, para você entender um texto, você tinha que ler em voz alta para você, né, escutar. Tanto que pessoas que liam, né, só com a mente eram pessoas assim, acima da média. Porque era difícil você ler um texto. Imagina esse texto aqui sem ponto e sem vogal. Isso veio muito tempo depois. E como eram poucos na igreja, então era fundamental ter pessoas lendo para a multidão, ouvir a palavra de Deus. Então, por isso que quando a gente vê um versículo, a fé vem pelo ouvir,
ouvir a palavra de Deus, para eles era super fácil de entender, porque era a única ferramenta que eles tinham para ter contato com a palavra de Deus, era alguém ler o texto para eles. Hoje nós somos privilegiados, porque a gente tem essa possibilidade de ouvir uma pregação, daqui a pouco começa o culto, mas a gente também tem a oportunidade de ler a palavra, não apenas ouvir. Então, a palavra aqui implica, sim, em ler, ouvir, mas também implica em viver a palavra. Porque a mesma escritura diz, né, que se eu for apenas ouvinte e não praticante, é igual a pessoa que olha o seu rosto no espelho, eu tenho um espelho aqui, e depois esquece como que ele é, né? Será que eu sou careca? Será que meu olho é claro? Será que meu nariz é pequeno, fino? Ele simplesmente esquece como que ele é. Então tem que viver. Na guerra que acontece na nossa mente, então, se a primeira estratégia é lembrar quem nós somos, a segunda estratégia é você pegar a palavra de Deus e correlacionar os ensinamentos da palavra com a tua vida. Sabe uma das coisas que é muito comum a gente está lá no culto e fala assim, nossa, Deus, essa palavra é para fulano de tal. Fulano de tal deveria estar aqui. Errado. Essa palavra é para você. É para você. Você pode até dividir com o fulano de tal, mas essa palavra é para você. Para você pensar, mas eu não estou vivendo isso. Estou vivendo isso. Quem está vivendo isso é o fulano de tal. Aí eu pergunto para você, e quem disse que a Bíblia é só para o agora? A Bíblia é para hoje, amanhã e depois de amanhã. Né? O que eu quero dizer com tudo isso, entre ler, ouvir e viver? Se nós prestamos atenção na palavra e guardamos essa palavra, em qualquer momento que você estiver enfrentando, lá na frente, você tem que correlacionar aquela situação com a palavra que você ouviu. Tá? Então, se eu ouço uma palavra dizendo que, olha, o cara lá foi para o deserto, caminhou, aí Deus alimentou o povo no deserto, trouxe água, trouxe carne, trouxe sombra, trouxe sol à noite, luz à noite, né? Cuidou da roupa da turma, que não gastou, né? Proveu tudo o necessário para o povo caminhar naquele deserto. Se eu ouço essa palavra e hoje eu me vejo numa situação parecida, então eu posso correlacionar que, olha, assim como Deus agiu dessa maneira, eu vou acreditar e vou me convencer de que Ele pode fazer a mesma coisa pela minha vida neste deserto que eu estou enfrentando. E por que isso acontece? Porque a palavra está aqui. Ela não entrou por um ouvido e saiu pelo outro. Ela continuou no coração. Então eu posso prestar atenção nesses detalhes e colocar a palavra de Deus nesses detalhes. Uma das coisas que acontece muito é a gente, numa dificuldade, de não saber o que fazer. Era nessa hora que a gente deveria pegar tudo aquilo que nós aprendemos com as Escrituras e começar a colocar isso como estratégia para vencer. Estou enfrentando uma situação que é um gigante, que é uma muralha, e eu sei que homens derrubaram gigantes, derrubaram muralhas. O que eles fizeram de diferente? Que tipo de comportamento, que tipo de estratégia espiritual ou humana ou qualquer né, misturado dos dois eles tiveram? Se Daniel foi para a cova dos leões porque permaneceu fiel e Deus o livrou, eu sou fiel como Daniel. Estou dizendo que tem que ser perfeito. De novo, não estamos falando de perfeição. Eu tenho uma identidade com Deus, eu ouço, eu vivo essa palavra. Então, se eu entrar numa cova de leões e Deus me preservar, amém. Amém por isso. Está muito errado quando a gente esquece que a gente tem essa palavra
para ser a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. E aí, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, a gente se sente perdido e a gente esquece. A gente já tem a resposta. A gente já tem a resposta. E essa resposta, ela acontece, quanto mais a gente aprofunda, mais rápido a gente consegue encontrar a solução. Vou dar um exemplo, só para materializar um pouco. Quando a gente vai trabalhar, tá? A gente tem no trabalho algumas ferramentas. O Excel, por exemplo. Ouviu falar de Excel, sabe? Tá? Que faz as planilhas, os controles. Conhece Excel, Marquinhos? Mais ou menos. Eu vou pegar o exemplo do Marquinhos, que conhece mais ou menos. Quando o Marquinhos conhece mais ou menos, ele sabe fazer o básico e deve fazer muito bem, porque o conhecimento dele, como ele falou assim, né, mais ou menos, é o básico. Então, o básico ele vai fazer bem. Mas se é uma pessoa que conhece além do básico, o cara vai fazer gráfico, vai fazer tabela, o cara vai fazer umas loucuras, controle, né? O cara vai fazer até um sisteminha, né? Uma vez eu estava dando aula, um aluno falou assim, o Excel só não faz pão na chapa, eu faço tudo, né? Por quê? Porque conhece. E quando você vê o versículo que diz, né, que nós erramos por não conhecer as Escrituras e o poder de Deus, é que é verdade. Está aqui as Escrituras, está aí o poder de Deus que nos dá essa identidade e a gente esquece disso. A gente tenta resolver do nosso jeito. A primeira coisa que você precisa fazer é, qualquer luta que está passando na tua mente, espiritualiza primeiro essa luta, porque ela sempre é espiritual, tá? Sempre é. Por mais que você não tenha nenhuma evidência, mas não esqueça que a luta não é contra a carne nem contra o sangue, então busca uma raiz espiritual, entenda que você tem essa identidade, que você tem uma palavra, que você precisa conhecer, porque se eu só conheço o básico, eu só sei resolver o básico. Né? Sempre que o Marquinhos falou, mas mais ou menos, o básico faz. Agora, se eu conheço mais profundo, aí eu posso resolver problemas mais complexos. Não é verdade? Se eu sei usar uma ferramenta só básica, eu só sei resolver o básico. Todo mundo aqui sabe o que é um martelo. Tá? O que o martelo serve? Marquinhos, o martelo você conhece bem, né, Marquinhos? Para que serve um martelo? Legal. E para arrancar o prego, né? Mas a gente também faz muita coisa com martelo. A gente derruba a parede com o martelo, se tiver, né? Quebra coisa, quebra vidro, quebra... Mas o martelo, ele foi criado para esse fim. Só que quanto mais a gente usa, mais a gente sabe usar. A Bíblia não é diferente. Quanto mais a gente usa a Bíblia para aplicar na nossa vida, mais a gente sabe usar. Então, para fechar a aula de hoje, a gente vai terminar, semana que vem a última aula, a gente vai terminar esse assunto. Né? Olha para as Escrituras como um instrumento para te ajudar a vencer nas guerras. Se você conhece pouco, você usa pouco esse instrumento. Se você conhece muito, você usa muito. E quanto mais você conhece, melhor você consegue usar. Tá? Então, é fundamental, na guerra que está acontecendo aqui, saber a nossa identidade e também saber usar esse instrumento, essa espada, digamos assim, que é a palavra. E a gente só usa se a gente ler, ouvir e aplicar isso na nossa vida. E semana que vem a gente continua exatamente desse ponto. Vou interromper aqui a gravação, que a gente já passou um pouquinho do horário. Onde que está ali a minha telinha, que eu já perdi, acho que está aqui. Eu vou interromper a gravação.
minutinho. Ativando aqui os controles, interrompendo a gravação.